fale aos corações, redarguindo, corrigindo, posicionando, salvando cada irmão e cada irmã. Pai Santo, e assim nós entregamos tudo em Tuas santas mãos, Pai. Conceda a vitória do amor divino na vida de cada um. Entregamos tudo em Tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Ainda de pé, nós vamos aproveitar, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Também, amados, gostaria de avisar a igreja que o irmão Gideone está viajando a trabalho e não pôde estar conosco nesta noite. Pede a oração da igreja, para que Deus abençoe ele no seu trabalho. Também, o irmão Tiago, que está em Goiás, Goiânia, manda a saudação dele para vocês, no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Apocalipse, amados, capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Apocalipse 6, 7 diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Apenas esses versículos mostrando o quarto selo, o qual nós vamos comentar hoje um pouco, irmãos. Porquanto nós sabemos, amados, que os selos do Apocalipse, revelado pelo mensageiro, sétimo anjo, é a mensagem sobressalente. Amém? É a mensagem que alimenta a igreja. Todas as mensagens alimentam, não é isso? Todas. Mas o irmão Brana diz que os selos é uma coisa especial, né? E toda vez que nós lemos os selos, nós adquirimos um conhecimento maior. Sempre estamos crescendo, sempre estamos alcançando alguma coisa maior, por causa do conteúdo desses selos, né, irmãos? E por que vamos falar sobre o quarto selo? Porque é o selo que está em evidência. Tá? O quarto selo é que está em evidência agora, no mundo. Tá? Os eventos modernos, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, as pestilências, os concílios ecumênicos, o levante da Igreja Católica Romana, o sistema denominacional, tudo isso é eventos que acontecem dentro do quarto selo do Apocalipse. Então eu estou aqui com alguns parágrafos, alguma coisa, que nós vamos comentar nessa noite, irmão, porque é alimento para nós. Tá certo? Ele, repassando, ele foi um livro selado com 7 selos, que vocês sabem, né? Era o livro da redenção, só o Cordeiro podia abrir. Logo vemos o Cordeiro mudando de ministério, de Cordeiro a Leão, quando desce e faz o rapto. Amém? Então, apenas repassando, vocês sabem, irmãos, que Jesus Cristo, ele muda, né? Ele tem um ministério agora, chamado ministério intercessório, ministério de mediação,
porque ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, é o único mediador. Só que esse ministério de mediador, irmão, termina, porque ele deixa de ser o cordeiro e se torna o leão. Amém? E o leão é o juiz, é quando ele vem, né, de mudança, seu rosto como, seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze. Na característica do juiz, ele muda de máscara, diz o profeta. Então nós estamos nesse impasse, mas por enquanto ainda estamos nos dias de misericórdia. Por enquanto a porta ainda está aberta, porque o cavaleiro do cavalo amarelo está cavalgando hoje, tá? Que é uma coisa espiritual, não é coisa física, irmãos, tá? Porque o primeiro selo foi um cavalo branco, ele enganou. O segundo selo foi um cavalo vermelho, ele matou. O terceiro selo foi o cavalo preto, ele comercializou a salvação. E a mistura do branco, do vermelho e o preto fez o amarelo, que é o cavalo doente, que é o cavalo, né, baio, diz o profeta. Esse cavaleiro tem um nome. O nome dele é morte. Tá? Então é nesse ponto que nós vamos caminhar um pouquinho aqui hoje à noite, tá certo? Então ele fala: eu não duvido que alguém haja visto uma visão, nem tampouco duvido que José Smith haja visto uma visão, porém essa visão não foi de acordo com a palavra, está em erro. Tá? O profeta está advertindo que ele fala: não duvido que alguém tenha tido uma visão, só que esta visão tem que estar em conformidade com a Bíblia. Hoje, irmão, nós encontramos tantas igrejas, né? Tantos ministérios por aí, fundamentado em certas visões. Tá? Não vamos dizer que as pessoas não possam ter visões ou sonhos, possam. Mas Paulo e o irmão Brana afirma que a visão tem que estar de conformidade, tem que estar alinhada com a palavra, amém? Ele está falando de José Smith. José Smith é o fundador da igreja dos Mormon. Creio que vocês já ouviram falar do mormonismo. José Smith, numa mata, ele encontra o pai e o filho, na visão dele. Tá? Ele diz que encontrou Deus, o Pai, e Jesus do lado. Tá? Então essa visão de José Smith já não bate com as Escrituras. Tá? Porque o corpo do Pai é o corpo de Jesus Cristo. Tá? O Pai é o mesmo Jesus Cristo. O Pai é Espírito. Você não pode ver e nem sondá-lo. Esse Deus Espírito habitou no corpo de carne chamado Jesus Cristo. Então essa visão dele não bate. Outros têm uma visão que foram ao céu e chegando no céu encontraram 3 tronos. Um trono para o Pai, um trono para o Filho e um trono para o Espírito Santo. Já não bate também esta visão, porque a Bíblia diz em Apocalipse 4:2, João também foi ao céu do Apocalipse, e ele viu um trono e um sobre o trono. Não viu 2 e muito menos 3. Então por aí você já nota que se a pessoa conta uma visão que não bate com a Bíblia, então Paulo mesmo diz em Gálatas 1:8, ainda que desce um anjo do céu e pregue outro evangelho, né, além do que nós temos pregado, que seja anátema. Então, você vai ver muita gente com visões, com sonhos por aí, não bate com a Bíblia, é do diabo, desculpe a expressão. Encontrei uma vez uma irmã, uma missionária, pastor, um anjo vem, senta aqui na beira da minha cama e manda eu fazer isso, manda eu pregar, manda eu fazer aquilo. É mentira, esse anjo está em contrário às Escrituras Sagradas. Amém? Então, irmão, por aí você vê que os sonhos, as visões têm que bater. Igual o caso de Micaías, o profeta. Lembra de Micaías? Ele teve a visão também, né, que um espírito de mentira usava os 400 falsos profetas de Acabe. Era um espírito de mentira.
Agora, aqueles 400 não pularam e saltaram dizendo que tinha tido uma revelação? Que tinha tido uma visão? Sim, mas não batia com a Bíblia, porque era um espírito mentiroso. Tá? Então, você tem que ir pela palavra. Se você vai pela palavra, você não falha. Amém? Veja, primeiro foi um cavalo branco, depois vermelho, preto, e tudo é o mesmo cavaleiro, o anticristo. Recebeu uma coroa, depois ganhou uma espada para tirar a paz da terra. Logo veio com seu dogma e cobrou pelo trabalho em dinheiro. Amém? Depois do Pentecostes, eles selaram os seus testemunhos com seu sangue. Veja, depois do Pentecostes, né, Roma, você sabe que era Roma pagã, virou Roma papal, né, começou a perseguir os santos que não concordavam com a sua doutrina. Tá? Tanto que a igreja romana, na era de Tiatira, você pode ver a parte mais escura ali, né? Ela bebeu o sangue de 68 milhões de cristãos que não concordaram com a sua doutrina. Tá? E está profetizado pelo mensageiro e também pela Bíblia, que agora, no final da era de Laodiceia, Roma vai levantar de novo. Tá? O irmão Brana, mensageiro desta era, ele fala assim, não tenha medo do comunismo, tenha medo do romanismo. Você tem que ter receio do romanismo, não do comunismo. Tá? Por quê? Porque o Concílio Mundial de Igrejas, né, vai vir contra a noiva de Cristo através do romanismo. Tá? Roma é que vai se levantar, porque ela está como uma tartaruga dentro do casco, esperando a poeira passar. Não é isso? E nós estamos com toda a liberdade de culto, nós estamos com toda a liberdade para adorar a Deus, por isso que nós não podemos, irmão, faltar nos cultos, tá? Principalmente no domingo. Todos têm que estar no domingo. Tá? Desculpe, o povo está num relaxismo, num comodismo demais. Tá? Então, Deus vai permitir um aperto, tá? Vai vir um aperto sobre a igreja de Cristo. Tá? E esse aperto vai vir somente para o povo da mensagem. Tá? Só para o povo da mensagem. Para as denominações não, porque as denominações vai dar as mãos. As denominações vai dar as mãos e já tem dado as mãos. Mas nós que não podemos dar as mãos, vamos ser privados. Desculpe o que eu vou falar, irmão. Será nos nossos dias. Será na nossa era. Por isso que você tem que armazenar azeite. Você tem que se encher do Espírito Santo. E não será muita gente, não. É pouquíssimas pessoas. Porque a maioria não quer nada com o Evangelho. A maioria não quer nada com Deus. Eles querem mordomia, é zona de conforto, é tranquilidade, é vida boa. E aqui na terra, irmão, não tem como. Aqui é lutas. O reino do céu é tomado à força, com luta, com dificuldade. Amém? Você tem que vencer a todo custo. Há tantas coisas para tirar nós fora da linha. Há tanto divertimento, tanta distração. Você tem que ser bom. Você tem que vencer. Amém? Porque esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele é o cavaleiro da mistura. Ele misturou o branco, o vermelho e o preto. Tá? Então é uma mistura de catolicismo com denominacionalismo e política. Você pode ver que as igrejas estão enfiadas na política. Irmãos, até, com todo respeito, até a congregação cristã no Brasil, que no tempo que meu pai foi pregador lá, não aceitava uma vírgula de politicagem. Eles estão pregando para os políticos, que está cheio a internet de pregação da cristã do Brasil, profetizando para os políticos, profetizando para a política. Não pode, irmãos. Está errado. E esse monte de pastores que estão... Está errado, irmãos. Deus não está nisso. Deus está fora disso. O povo perdeu a visão. Eles falam línguas e línguas e línguas, mas não interpretam nada. Estamos vivendo um tempo de confusão religiosa. Nós é que não pode cair nessa. Nós é que não pode se entregar para isso. Nós temos que abrir os olhos e manter com os olhos na mensagem.
manter os olhos na palavra, cuidando de nossas almas, se preocupando com nossos irmãos, com nossas irmãs, porque será repentino, será uma hora que ninguém espera. Porque o povo está muito acomodado, muito tranquilo. Então, amados, veja, o anticristo, o sistema denominacional, Roma é o cabeça, que engana o mundo inteiro. Só há um pequeno grupo que não serão enganados. Aguardamos a chegada do último eleito para o rapto. Só há um pequeno grupo em tudo isso que não vai ser enganado. Tá? Mas até igrejas da mensagem vai ser enganada. Por quê? Porque está caída. Tá? Veja, a noiva não passa pela tribulação. A igreja, sim, eu já preguei isso, já ensinei e tem que reensinar de novo. Irmãos, existe a igreja. Eu sempre trago aquele quadro aqui para vocês verem, né? A igreja primitiva, depois a perseguição, depois as denominações e depois os tabernáculos. Tá? A igreja, irmãos, quando falar a igreja, é o mundo inteiro completo de igrejas. Tá? A igreja forma católica, com protestante, evangélica, neopentecostal, tudo isso é a igreja, amém? Nós somos a noiva, nós somos os que foram tirados da igreja, amém? Nós somos sacados da igreja. Não tem como o diabo enganar a irmã, não tem como o diabo enganar o irmão, porque Deus é um povo especial, é um povo privilegiado, que Deus tirou para não ser enganado, porque a igreja está enganada. Só de estar na política já está enganado, irmãos. Tá? Então, veja, a noiva não passa pela tribulação, a igreja sim. Então a igreja vai ter que passar pela tribulação. Deus não pode levar eles no arrebatamento. Tá? Porque os tipos na Bíblia não falham. Tá? Você pode ver que quando o mundo acabou com o dilúvio, né, Deus tinha um Enoque para ir no arrebatamento. Você pode ver, Enoque era um só Enoque. O profeta fala, ele beijou sua esposa, despediu de seus filhos, e Deus o trasladou para não ver a morte. Passou alguns anos, o dilúvio veio sobre a terra. E Noé representa a igreja, Noé representa a virginécia, que ficou para trás, teve que enfrentar as ondas de grande tribulação. Mas Enoque foi no arrebatamento, Enoque andou com Deus, Enoque creu em toda a palavra, amém? Então os que irão no arrebatamento, é os cristãos que andam de mãos dadas com a palavra, que não está mesclado com o mundo, que não está com o umbigo casado com Laodiceia. Há grupos da igreja casados com Laodiceia. Nós não podemos estar casados com Laodiceia. Temos que estar fora, como Abraão estava fora. Mas o Ló enfrentou problema em Sodoma e Gomorra. Nós não somos lotistas, nós somos abraamitas. Amém? Abraão era $1, o profeta fala. O Ló era 1 centavo. Né? Precisava de um monte de Ló para dar um Abraão. O crente que é um crente bom na denominação, ele dá um crente bom na mensagem. Mas se ele é um crente relaxado, é um crente péssimo na denominação, ele dá um crente péssimo na mensagem. Isso é de praxe. É, irmão. Se ele era de qualquer maneira lá no sistema, na mensagem vai ser de qualquer maneira também. E aí? Deus tem que pôr na oficina. Amém? Deus tem que lapidá-lo. Nesse quarto selo é revelado o camarada que cavalga, ele recebe o nome que é morte. Claro, morte, que morte? Morte espiritual, com doutrina falsa. Morte espiritual com dogma, com religião falsa. Porém, Deus sempre rebate com seu poder e influência. Deus sempre rebateu o inimigo com o seu poder e influência. Tá? Porque o mundo vive debaixo de influência, irmãos. Ou a nossa influência vem de cima,
ou vem de baixo. Tá? Ou a nossa inspiração e influência vem do céu, ou vem de baixo. De baixo para nós não pode vir. Nós não aceitamos. Mas tem pessoas, igrejas, o mundo recebe a influência de baixo. Tá? Porque Deus sempre lutou em favor do seu povo. Deus nunca deixou o seu povo a ver navios. Deus nunca deixou o seu povo abandonado. Deus sempre teve um meio de resgatar o seu povo e tirar o seu povo da situação caótica e difícil. Se você ver Apocalipse 4, 7 e 8, você vai ver que em volta do trono de Deus, irmão, há 4 seres viventes. 4 querubins que são protetores do trono de Deus. Esses querubins, eles têm rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Imagina, irmão, uma criatura com 4 faces. Ele tem uma face aqui, é leão. Do lado aqui seria, o boi, uma cara de boi. Atrás seria uma cara de homem. E do outro lado aqui seria um rosto de uma águia com as asas abertas. Que criatura, né, irmão? E não é pequeno não, é grande. Esse é o querubim. Ele tem 6 asas. Com 2 ele voa, com 2 tampa os pés, e com 2 tampa os olhos. Amém? Com 2 asas tampa os pés, porque não pode aparecer nudez do querubim na presença do grande Espírito Santo. Não pode aparecer. O pé deles é como o pé de uma bezerra. Já viu o pé de boi, irmão? Eles têm pé de bezerra. E todos pés direito, não tem pé esquerdo. Até os pés dos querubins são pés direito. Imagina, irmão. Aqueles pés, mas tudo pé direito. Tudo direito. Esses querubins têm 2 asas que tampam os pés. Significa que nós não podemos mostrar a nudez. Depois que nós caímos no pecado, Deus mandou nós vestir. A própria doutrina da Bíblia é uma vestimenta. A própria doutrina da Bíblia é a cobertura. O batismo, a ceia, as ordenanças, a santificação, a justificação. Isso é uma cobertura para nós. E no físico também, já que é uma cobertura, no físico também nós temos que andar cobertos. Vestidos, não nus. Nus é o gadareno. O demônio gosta da nudez, que as pessoas andam nu. Por isso que o gadareno andava nu no cemitério. Com 2 tampa os pés, com 2 tampa os olhos. Reverência na presença de Deus. Respeito na presença de Deus. E com 2 esses querubins voam. Quer dizer, ação. Você não pode ficar parado. Você tem que ter ação. E desculpe, meu irmão, já viu um tempo que o povo da mensagem está parado? É agora. Ninguém evangeliza, ninguém dá folheto, ninguém vai atrás. O amor pelos perdidos acabou, o povo não tem mais amor pelas almas perdidas. Parece que Deus tem que dar uma renovada nesse amor pelas almas perdidas. Porque o povo está tão preocupado com o trabalho, com o ganha-pão, com isso, com aquilo, que não tem tempo de fazer a obra de Deus. Como que o último eleito vai chegar? Então veja, irmão, esses 4 rostos do querubim mostram uma influência sobre a terra de eras passadas. Tá? Então você pode ver que o diabo trabalhou com 4 tipos de cavalos, que na verdade não significa cavalos. Um cavalo é um poder. O diabo está montado em cima desse poder. Usa cavalos porque cavalo quer dizer força, poder. Mas você pode ver que o cavaleiro do cavalo amarelo, quem estava montado nele era um espírito. Mas não pode colocar coroa na cabeça do espírito. Então esperou o espírito encarnar em um homem. Esse foi o primeiro papa. Quando encarnou nesse primeiro homem, que foi o papa, aí já colocou na cabeça dele a coroa. Tá? Que é a coroa tríplice, vicari, vi, filii, dei.
substituto de Cristo no céu, na terra e no purgatório. Tá? Então veja, esse camarada ganhou uma coroa e saiu para enganar o povo. Esse era o cavaleiro do cavalo branco. Muitos achavam que era Cristo. Até o irmão Branham, numa mensagem, falou que era o Espírito Santo, mas depois ele corrigiu. Porque ele passou por anonimato. Anonimato quer dizer, não dá o nome. Imagina, meu irmão, chega alguém na sua casa e vai embora e você não sabe quem que é. Como é que é o seu nome? Não precisa dar o meu nome. Não, mas eu preciso saber o seu nome. Não. Você não pode deixar entrar. E o diabo cavalgou montado nesse cavalo, o cavalo branco, e não deu nome. Diz que ele ganhou um arco, mas sem flechas. O arco é a Bíblia, mas sem flechas. A flecha é a revelação. As igrejas têm a Bíblia, mas não têm a revelação. A revelação é só para o eleito. Então veja, o cavalo veio cavalgando, irmão, desde a primeira era da igreja, montado num cavalo branco, enganando. O que Deus fez? Deus trouxe para os apóstolos, naqueles dias apostólicos, a influência do leão. O leão é o primeiro rosto, amém? O leão da tribo de Judá. Então, os apóstolos, a igreja do Novo Testamento, nos primeiros dias dos apóstolos, eles recebiam de Deus uma descarga poderosa, uma influência, um poder, amém? Que vinha de Deus, mas na influência do rosto do querubim, que era o leão. Por isso que até a sombra de Pedro curava os enfermos, aventais de Paulo curava os doentes, amém? Tinha milagres estupendos, ressurreições estupendas, acontecia coisas tremendas nos dias dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam influenciados pelo poder do leão. Isso é de praxe, irmão. Se o diabo trabalhava montado no cavalo branco para enganar, Deus tinha o ministério do leão para rechaçar. Por isso que você descansa, meu irmão e minha irmã. Deus sempre vai ter o seu povo para enfrentar o diabo, para enfrentar o mal de Laodiceia, para enfrentar esse mundo podre. Deus sempre vai enviar um poder e uma influência poderosa sobre a igreja para poder vencer. Amém? Só de você ter vindo hoje no culto, você já é um vencedor. Você está vencendo. Amém? Ainda que nós não estamos na influência do leão. O que aconteceu? O diabo largou o cavalo branco, enganando, passou, montou no cavalo vermelho, ganhou uma espada que nem espada ele tinha, e começou a matar as pessoas que não concordavam com seus dogmas, com a sua doutrina. Você conhece muito bem isso, a percorrida dos selos. Deus tirou o rosto do leão e mandou o rosto do boi, mudou a influência, colocou o rosto de boi. O diabo veio para matar, montado num cavalo vermelho, ele trocou só de ministério, era o mesmo camarada. Deus mudou de leão a cabeça do boi. O que é o boi? Animal de sacrifício. O sacrifício dos cristãos. O labor dos cristãos. Por isso que eles eram martirizados. Eles sofriam. Eles cantavam nas arenas. Eles cantavam quando estava crucificado. Mas não negaram a sua fé. Amém? Por quê? Porque eles estavam na influência do boi, irmãos. Era Deus influenciando eles como um animal de sacrifício. Foi o sacrifício dos cristãos. Foram os cristãos derramando seu sangue para gerar novos eleitos. O que acontece, irmãos? Satanás, montado no cavalo vermelho, matou milhões de cristãos. Que a sua mão ficou cansada. Aí ele troca do cavalo, deixa o cavalo vermelho, monta no cavalo preto. E começa a fazer comércio da Bíblia, das orações, da palavra de Deus, porque o povo já tremia de medo só de falar nele. Ele coagiu a humanidade. Irmãos, a coisa tem muita história aí para trás. E a perseguição continuava, só que agora de forma diferente. Você tinha que pagar. Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifique o azeite e o vinho. Esse era o cavalo negro. E aí ele começou a comercializar, fazer comércio como até hoje tem, irmãos. Comércio da palavra de Deus.
Você vai em alguns lugares, eles estão vendendo Bíblias, eles estão vendendo livros, eles estão vendendo tanta coisa da Bíblia, meu irmão. E eles não sabem o juízo que vai vir para eles por causa disso. É duro, mas é verdade. Então você pode ver, o cavalo branco foi rechaçado pelo leão, o cavalo vermelho foi rechaçado pelo boi, né? O cavalo preto, quem rechaça o cavalo preto agora? O cavalo preto está fazendo comércio da palavra de Deus. Então Deus levanta, Deus muda a influência de novo e mostra o rosto do homem. Agora é o rosto de uma pessoa. Por que Deus colocou o rosto do homem, irmão? Porque o homem é inteligência e astúcia. Deus usou a inteligência do homem, porque a Bíblia, nesse período de matança, a Bíblia tinha entrado no índice de livros proibido. A Bíblia foi presa no Vaticano, diante de um grande armário de aço, acorrentaram a Bíblia. Porém, Deus usou um homem chamado Lutero, amém? Deus usando a inteligência de Lutero. Lutero um dia levando a ceia, né? A hóstia, subindo uma escada, levando a hóstia e o vinho. E aí no meio da escada a voz de Deus disse para ele: o justo viverá da fé. Ele parou no meio da escada e ali Lutero foi convertido. O justo viverá da fé, não de vender as coisas, não de indulgências. Lutero jogou aquilo fora, foi lá, desacorrentou a Bíblia, Deus usando a inteligência do homem, tirou a Bíblia daquele grande armário que estava toda cheia de corrente e traduziu aquela Bíblia, irmãos, para a língua alemã. E a Bíblia, primeiro livro que foi na tipografia. Naquele tempo Deus tinha levantado também um homem lá no mundo chamado Gutenberg. Já ouviram falar de Gutenberg? Gutenberg foi o homem que criou, né, a datilografia, a tipografia, tá? Que imprime letras, tá? Você leva lá e imprime as letras. E a primeira Bíblia, ou melhor, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. O que era isso? Deus usando a inteligência do homem, na influência do querubim aqui na terra. Veja, irmão, a Bíblia encaixa tudo como uma luva. Amém? Deus levantou Wycliffe, John Hus, Calvino, Lutero, grandes homens naquela época, com a influência do homem. Tá? Mas todos esses homens vieram e tentaram reformar a Igreja Católica. Reformar, não restaurar. Tá? Porque a Bíblia falava de um restaurador no futuro. Então o que aconteceu, irmãos? Chegou o dia em que Satanás, então, deixou a cavalo preto e misturou as cores, o branco, o vermelho e o amarelo, e formou, ou melhor, o branco, o vermelho e o preto, formou o amarelo, o cavalo da morte. Montou nesse cavalo amarelo, e aí Deus teve que mudar de influência também. Deus teve que tirar a inteligência do homem, e virou o rosto do querubim, e veio então a influência da águia. A águia já tem agucidade profética, visão profética. Ela vê coisas que nenhum outro pássaro vê. Amém? Então Deus enviou o profeta águia, o restaurador. Amém? Deus enviou Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou os profetas a seus servos. Deus enviou um profeta que haveria no ministério de águia, revelar e abrir o zoom, amém? E ver tudo o que os demais para trás não tinham visto. Amém? E a Bíblia também tinha profetizado, dizendo: depois que esse homem, profeta águia, viria, a terra seria queimada. Malaquias 4. Por isso, irmão, que nós estamos nesse impasse, porque a terra será queimada. Amém? Depois dos 4 seres viventes, o leão, o boi, o homem e a águia, depois desses 4 animais, irmãos, rechaçando agora o cavaleiro do cavalo amarelo, quem é que mostrou para nós, irmão, o cavaleiro amarelo? Quem é que mostrou para nós o Concílio Mundial de Igreja? Quem é que mostrou para nós que a denominação está errada? Quem é que mostrou para nós a condição do mundo?
Não foi o Espírito Santo através da mensagem? A mensagem veio e descortinou para nós. Nós fomos descortinados. Porque na era de Laodiceia diz, né, para aqueles que estão cegos, né? Porque essa era, irmão, essa é uma era avantajada, tá? É uma era de jactância. Porque eles falam, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Meu irmão, você acha que tem falta nas denominações? As denominações são ricas. Tem igrejas que têm helicóptero, tem hotéis, tem faculdade, tem hospitais tremendo, como a Adventista do sétimo dia. Então, como diz, rico sou, de nada tenho falta, é isso mesmo. Mas não sabes que és desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. E não sabes. Nessa era que estamos vivendo. Porém, na era de Laodiceia, então vem a mensagem de Deus dizendo assim, para você se arrepender, amém? Arrepende-te, compre de mim ouro provado no fogo, porque é pobre, colírio nos teus olhos para ver, amém? Muita gente tem rejeitado o colírio. Você já notou, irmão, que ninguém gosta de pingar colírio no olho? Coisa ruim, né? Mas nós aceitamos o colírio espiritual de Deus, que é a mensagem, que abriu nossas vistas. Glória a Deus. Esclareceu a mensagem na nossa mente, irmão. Porque se não fosse a mensagem, você continuava na sua denominação, você continuava lá fumando seu cigarro, na sua cachaça, na sua prostituição, continuava lá no seu sistema falso, estava lá a ver navios. Quando os judeus vieram de Portugal para o Brasil, irmãos, na época do descobrimento do Brasil por aí, que a perseguição da Inquisição estava dura em cima deles, o rei de Portugal falou, vocês vão lá para a beira do mar, que o navio vai pegar vocês lá, para levar vocês para o outro lado do país. Vai para lá, fica lá. E eles ficaram, multidões, irmão, vamos dizer aí, umas 100 mil pessoas lá, esperando os navios chegar. Que navio chega? Eles ficaram lá dias e dias esperando o navio, não chegou o navio. Eles foram morrer pela Inquisição de Roma. Tá? Por isso que vem o ditado, haver navios. Deus não faz isso com o seu povo. Amém? Deus enviou o Espírito Santo, o qual pingou em nós o colírio. Deu para nós ouro provado no fogo, que é revelação. Ouro é deidade, ouro é revelação. Não é esse ouro dos tolos que tem aí fora, não, irmão. Vestido branco, não é esse aqui, não é essa roupa de fora, é a roupagem espiritual. Vestido branco, né, para que tampe a tua nudez. Que nudez? A nudez espiritual. Então, nessa era da igreja, Deus descortinou para nós, através do profeta Águia. Amém? Deus enviou o profeta Águia para revelar esses mistérios para nós. E nós estamos bem em cima, no cumprimento desse dia do quarto selo. O camarada está cavalgando. O camarada está cavalgando e está levando multidões à morte. Porém, a igreja de Cristo, o eleito que ainda tem enredado, nós tem que levar a palavra, nós tem que continuar evangelizando, porque se ele é um eleito, a hora que a mensagem cair para ele, ele acorda, ele é despertado, porque tem muita gente, irmão, ainda no sistema, clamando, pedindo algo por Deus, como nós clamávamos e buscava algo por Deus. E o que devemos fazer? Fazer a nossa parte, levar a palavra, convidar alguém, convidar o seu vizinho para vir na igreja, convidar a sua vizinha, vamos hoje no culto, temos o culto lá, vamos lá para você ouvir a palavra, convidar alguém, fazer alguma coisa por alguém, irmãos, porque nós estamos finalizando, essa é a última era, não haverá outra era, tá? Esse é o último profeta, o sétimo anjo, acabou, não tem mais profeta, a noiva vai embora, o mundo entrará para dentro da grande tribulação. Então, amados, veja, porém Deus sempre rebate com seu poder e influência. O leão, o boi, o homem, a águia, sempre rechaçou o inimigo. Agora sabemos que esse cavalo amarelo vem
e até 1580 ele tinha assassinado 68 milhões de cristãos, matou com a espada. Amém? Então, nesta noite, irmãos, Deus tem te capacitado, amém? Com a visão profética para ver a palavra. Não há necessidade de que alguém lhe ensine, não. Porque a unção dos santos que está na sua mente e coração é que discirna a palavra para você. Por isso que nós não precisamos de professor. Ainda que tudo bem, tem culto, tem pregação, né? Mas, na verdade, meu irmão, se Deus não abrir o seu entendimento, ninguém pode fazer nada. Tá? Deus tem que abrir o seu entendimento através do Espírito Santo. E quando o seu entendimento é aberto, você nasce. Porque só uma pessoa que pode abrir nosso entendimento. Chama Espírito Santo. E só uma pessoa que pode fechar o entendimento das pessoas. Chama Satanás. Ele cega o entendimento das pessoas. Mas uma vez que Deus abriu o seu entendimento, nunca mais Satanás pode te cegar. Porque quando Deus abre o seu entendimento, Deus coloca marca ali. Deus coloca sinal ali. Aqui não, Satanás. O diabo tem que te respeitar. O diabo olha e fala, esse o entendimento dele foi aberto. Ele foi comprado. Deus tirou ele da casa de penhores. Porque o seu entendimento foi aberto. Amém? Alguém saiu da mensagem, ele nunca teve o entendimento aberto. Quem tem o entendimento aberto, nunca mais, irmão, vai para a denominação. Nunca mais. Tá? 24, 45, 47, São Lucas. Abriu-lhes o entendimento. Abriu para quê? Para compreender as Escrituras. Você vê que tem pessoas aí que não entendem nada. Chegam lá, bate o lero na cabeça dele, já leva ele. Maria vai com as outras. Você tem que ter convicção, amém? Você tem que ter convicção pela fé. Porque o sistema denominacional está morto, irmãos. Está morto em credo, está morto nos batismos errados, nas ceias erradas. Porque se tivesse tudo bem, Deus não precisava mandar William Branham. Deus falava, não, eu vou contentar com as denominações lá da terra mesmo. Cada uma vivendo do jeito que quer. Não. Deus não trabalha desta forma. Amém? Vamos continuar. Quantos morreram espiritualmente? Foi milhões por meio de ensino falso. Por isso chamou de morte. Não é só a morte física, irmão. A morte espiritual é pior do que a morte física. Tá? É pior. Satanás matou com um ensinamento errado. Irmão, quantas pessoas hoje estão... Desculpe aqui, irmãos. Porque tem hora que você tem que dar nome para os boi. A tendência das denominações é afundar. Mais ainda, no pecado. Agora, você viu esse ano agora? Parece que a política não era um partido contra o outro. Era política contra a religião. O que deu de igreja e gente na internet orando e excomungando esse, excomungando aquele, profetizando. Pelo amor de Deus, irmão. O povo não conhece nada de Bíblia. Profetizando para esse que vai morrer aquele, que Deus vai matar esse. Irmão, Deus não faz isso. O mundo foi entregue na mão de Satanás. Está certo que Deus tem o diabo como um pitbull num correntão. Mas o mundo foi entregue nas mãos. Amém? Houve uma invasão demoníaca nessa era de Laodiceia. Invasão. Leia a mensagem, festa das trombetas. O profeta fala, saiu 200 milhões de demônios nessa era de Laodiceia. 200 milhões de demônios foram soltos na era de Laodiceia.
Meu irmão, desculpe o que eu vou falar. Quem aqui já viu um cego enxergar? Quem aqui, desculpe o que eu vou falar, já viu um morto ressuscitar? Eu já vi um paralítico andar. Cadê? Irmão, houve uma invasão maligna sobre a terra, de enganos. O cavaleiro do cavalo amarelo, o cavalo doente, contaminou todo mundo, menos a noiva de Cristo. Menos a noiva de Cristo, irmãos. É a única que ele não pode contaminar. Porque a Bíblia dá suporte para a noiva. Você já leu o versículo da Bíblia que diz assim: aquele que falar que não peca é mentiroso? Já leu? Mas o apóstolo João não escreveu tudo. Aquele que falar que não peca é mentiroso até o novo nascimento. Mas depois que ele nasce de novo, que se torna uma nova criatura, não pode mais pecar, irmão. Pecado é incredulidade. Amém? Quem está em Cristo não peca e o diabo não lhe toca. Porque é uma nova criação. E essa nova criação, uma mínima de pessoas aqui na terra, e o diabo não pode fazer nada contra você. Porque você é Deus interior. Deus está com você, irmão. Glória a Deus. O que adianta milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de demônios, mas não pode fazer nada com uma simples irmã? Não pode fazer nada com um simples irmão, porque ele está andando nessa terra e Deus está andando nele. Porque é assim que funciona, irmão. Ou Deus está em você, ou Deus está em mim, ou Deus nunca esteve em nós. Mas com certeza Deus está em você. Nessa era, abriu seus olhos, mudou sua mente, ninguém te engana. Porque a Bíblia diz: se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos. Ó, que bicho terrível, meu irmão. Até os escolhidos. Então, se não é escolhido, ele vai enganar mesmo. Por isso que você vai ver gente boa da mensagem saindo. Não é escolhido. Chamado é, mas não é escolhido. Desculpe, meu irmão, pessoas, famílias boas, não vou mais, não quero mais. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nada. O reino do céu é tomada força, não ora, não lê Bíblia, não lê mensagem, faz nada, não tem fome. Já viu aquela história, um fundo clama outro fundo? Por que você sente fome meio-dia? Dá uma fundeza no estômago, né? Porque o próprio Deus já nos criou com esse dispositivo. Nós temos uma enzima no estômago, né, irmão? Que ela manda uma mensagem para o cérebro: ó, chegou a hora de abastecer. E desperta aquela fome, aquele apetite. Você passa perto de um lugar que já está cheirando comida, você não quer nem saber o preço. Não é assim? Um fundo clama outro fundo. Agora, pelo amor de Deus, irmão, as pessoas não têm sede de Deus. Tem que ter sede de Deus. E Deus prova a sua criação. Olha o sol lá em cima brilhando. Olha a lua que ele colocou ali. Olha a terra que você pisa. Uma terra gigante que você anda e nunca chega no fim. Será que isso veio do nada? Então no início era o cavalo branco. Veio até o amarelo. A mistura do branco, vermelho e preto fez o amarelo. Veja, irmãos. Desculpa o que eu vou falar aqui. Deus não é misturador. Deus é separador. Amém? Deus não gosta que mistura. Já viu, irmão? Muita mistura, né? Acaba não funcionando. Tá? O branco, o vermelho e o preto misturou as três cores, formou o amarelo, baio. Quem gosta de misturar é o Satanás. Tá? Então por aí você já... a ficha cai para você. Amados, tem aqui Apocalipse 13, de 1 a 10, eu não vou ler, fala da besta do mar. E fala da besta, o profeta fala da besta
Apocalipse 13 fala da besta do mar. Vi uma besta que veio do mar, né? 7 cabeças, 10 chifres, tudo está lá. E vi outra besta que veio da terra, tá? Falava como o cordeiro, tinha 2 chifres como cordeiro, e falava como o dragão. Era um diabo vestido de cordeiro, de chifre de cordeiro, tá? Então, a besta do mar, você sabe que é Roma. A própria Bíblia diz, se você ler Apocalipse 17 e 18, você vai ver que a besta que está sobre muitas águas é Roma, é a igreja romana, tá? Que em cada cidade que você for em cima dessa terra, tem uma capela ou uma coisa da igreja romana. Campo Grande aqui, em cada bairro de Campo Grande que você for, cada bairro tem 2, 3 igrejas romanas. Que a prefeitura libera os terrenos para eles construir, e eles constroem. Tem igreja de todo tipo aí. Então essa é a besta que sobe do mar. Tá? Roma. E a outra é a besta da terra. Terra, economia, dinheiro. Esse é os Estados Unidos da América. Tá? Se você tiver a curiosidade, você vai ver, irmão, que de 3 em 3 meses, o representante dos Estados Unidos, tá? Ou o presidente, tem que estar indo lá em Roma, pedir bênção para o Papa. Você vai ver direto isso aí, o presidente, tá? Ou o representante dos Estados Unidos, indo lá em Roma, porque as duas comunicam. Então, amados, o profeta, irmão Brana, ele mostra que quando aquele anjo forte de Apocalipse desce do céu, você pode ver que ele desce do céu, colocando um pé na terra, outro pé no mar. Amém? Pode ver que ele coloca um pé na terra, outro pé no mar. Aquele anjo forte é Cristo. Amém? Cristo, que é o Espírito Santo. Não Jesus, o homem, o véu de carne. O véu de carne está sentado no trono. Amém? Porém, nessa última era da igreja, Laodiceia, o que acontece? Desce o anjo forte, tá? Colocando um pé na terra e outro pé no mar, tendo na sua mão direita um livrinho já aberto. O livro não estava fechado, o livro já estava aberto, amém? Quer dizer, revelado, e ele dá o livrinho ao 7º anjo, porque a Bíblia diz, nos dias da voz do 7º anjo, ele dá aquele livrinho ao 7º anjo, e o 7º anjo tem que comer o livrinho, tá? Você sabe que comer o livrinho é ler a Bíblia, é ler a mensagem, amém? É ler a mensagem, é o livrinho que o anjo forte trouxe, o livrinho revelado. Você tem que comer o livrinho. Se você não lê a mensagem, você não sai do seu lugar. Eu tenho um monte de mensagem, irmãos. Você tem que ler a mensagem. Você tem que ler, você tem que deixar o celular de lado e ler a mensagem. Deixar de fazer certas coisas e ler a mensagem. Porque a mensagem é o azeite. Irmão, quer ver? Eu não sou profeta não, mas vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vai chegar o dia que pessoas vão desesperar correndo atrás dessa mensagem e não vai encontrar. Porque a mensagem vai virar dinheiro passado, dinheiro velho. Igual o cruzeiro. Eu tenho um monte de cruzeiro velho em casa, irmão. Cruzeiro. Lá do meu bisavô lá atrás. Aquele do chapéu atolado, Santos Dumont. Entendeu? Aquele dinheiro lá antigão. Mas não vale mais. Assim vai ficar a mensagem. Então você tem que aproveitar a mensagem agora, ler a mensagem agora. Escuta o que eu estou te falando nessa noite. Pega isso, tira um tempo, vai ler mensagem, vai ler Bíblia, vai orar. Por quê? Porque você está muito imbuído nas coisas do mundo, nas coisas da terra. Tem irmãos que nem vêm na igreja por causa do trabalho. O faraó fala, multiplica a palha e o tijolo, para eles não ter tempo para adorar o Deus Jeová deles, no dia de Moisés. E você acha que o faraó dessa era não faz a mesma coisa?
coloca um monte de trabalho nas suas costas, um monte de coisa. Você trabalha, fica cansado, não tem tempo de mais nada. Ganha uma miséria de salário. E aí? Você tem que ser esperto. Nós temos que ser esperto, irmão. Prudente. O segredo está em ler. Senão Deus não falou, bem-aventurado o que lê. Bem-aventurados que ouvem. Agora está fácil, irmão. Eu tenho um dispositivo lá em casa, no computador, que eu baixo a mensagem do profeta, clico na leitura, o computador lê para mim, eu posso regular a velocidade da fala, se é lenta, se é média, se é rápida, entendeu? E eu pego a mensagem, ele vai lendo e eu vou seguindo aqui, rapidinho. Amém? Você tem esse dispositivo, você tem que aproveitar, se a tecnologia avançada está aí, aproveita do que pode, meu irmão. Tem coisa da mensagem do Mombrano aí, que fica 24 horas rodando, pregação atrás de pregação, mensagem atrás de mensagem. Mas nós o que fala? Fica só no Facebook, só no WhatsApp, só no TikTok, só nisso e naquilo. Tudo tem limite. Claro, você não vai ficar o dia inteiro na mensagem. Que o seu corpo físico não aguenta, esse corpo seu aí não crê. O que crê é sua alma e seu espírito. Mas essa carne sua não crê. Chegou aquela enjoa também. Mas quando você lê a mensagem, que dentro da mensagem você saca uma coisa espiritual. Pá, rapaz, isso aqui é tremendo. Você não está nem aí com carne, com sono, mais nada. Porque você descobriu um segredo dentro da palavra. Amém? E o segredo vai ser mostrado. Deus não é homem que minta. Deus diz que vai mostrar o segredo para nós. Amém? A voz é dada a conhecer todos, não é 99 não, todos os mistérios de Deus. Um pouco dos mistérios Deus já mostrou. Amém? Está faltando alguns chegar. Então, amados, veja, eu não vou continuar aqui, mas para finalizar, então o que esse anjo forte faz? Ele pisa com seu pé direito na besta do mar, e pisa com seu pé esquerdo na besta da terra. Amém? Quem é que está pisando com seus pés? Como diz 16 de Romanos, em breve Satanás será esmagado debaixo das plantas de vossos pés. Mas por enquanto Deus está segurando as duas bestas, até que nós concluímos a palavra, até que o último eleito chega na palavra. Amém? Quando o último eleito, quando a noiva de Cristo terminar o seu percurso, esse anjo forte, o que ele faz? Que é Cristo, ele leva a noiva no arrebatamento. É claro que ele vai ter que tirar o pé das bestas. Quer dizer, ele vai soltar Roma, ele vai soltar os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o bode, ou melhor, é o carneiro de duas pontas. Por que tem que soltar a besta chamada Estados Unidos? Porque ela vai puxar o terceiro ai, ela será o epicentro da terceira guerra mundial. Tanto que já tem um homem lá, eu não vou falar o nome dele porque, né, irmãos? Já tem um homem lá. Esse homem que mora lá, ele fabrica foguetes para levar o homem na lua. Ele fabrica satélites, tá? Ele fabrica instrumentos e muitas coisas que já está lá em cima. Esse homem. E esse homem teve um problema agora lá fora da órbita da Terra, que a Rússia, com esse negócio da Rússia, com a guerra da Ucrânia, esses satélites desse homem está favorecendo a comunicação para os ucranianos. Porque a nossa internet aqui é via satélite, né, irmãos?
Tá? Tem um satélite do Brasil aí. Tá? O que a Rússia fez? Explodiu o satélite dele, que estava ajudando a Ucrânia. Então você pode ver que cada coisa que vai caminhando para quê? Para se cumprir a palavra do Senhor, amém? Porque o irmão Branham profetizou 7 profecias, 6 já se cumpriram. 6 já se cumpriram. A 6ª é a mulher na vice-presidência dos Estados Unidos. Já está lá, não é isso? O senhor presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, está muito doente, irmão. Está muito debilitado. E o José Brana, desculpe a expressão, está tremendo os joelhos. Filho do profeta. Por quê? Porque o irmão Brana falou que quando tivesse uma mulher na vice-presidência da República dos Estados Unidos, era o fim. E o filho dele está crendo que vai ser o fim mesmo. Então você pode ver que a coisa começou já a trabalhar lá para cima, irmãos. Vai cair muito detrito na Europa, na Ásia, tranqueira de satélite, de coiseira, que já se arrebentou lá para cima. Por isso que nós estamos tendo frio agora aqui em outubro, em novembro. Você não notou que a natureza está tendo frio, está mexendo nas calotas polares? Então o que devemos fazer? Nós devemos nos entrincheirar na palavra e ficar firme. E deixa a coisa acontecer, irmão. Amém? Porque quando o Espírito Santo tirar o pé da besta, chamada Roma, é claro que ele vai perseguir de novo. O irmão Branham fala, e a Bíblia também, ela vai voltar a perseguir os santos. Ela vai perseguir o povo genuíno de Deus, os que não concordar com ela. As grandes denominações já deram as mãos com Roma. Só que isso é feito tudo em 4 paredes, secretamente. Ninguém precisa saber disso não, irmão. Isso é uma ordem mundial, isso é uma coisa secreta deles. Porque se eles falar, o povo vai para o desespero. O povo entra em depressão. A coisa virá, sabe como? Conta-gota. Virá em conta-gota. Devagarinho. Você não cuida dessa casa? Você não põe travanca nas paredes? Você não tranca seu carro, sua moto? Na hora que você menos espera, o ladrão já te estudou faz hora. É assim que funciona. Você tem que ser prudente. E onde que nós vamos nos entrincheirar? Na palavra. Você trabalha, coma seu pão, se alimenta, compra sua roupa, vive a sua vida aqui, numa boa, amém? Mas espiritualmente super preparado. Porque a hora que Deus falar, é agora, você está preparado. Porque a hora que Deus falar, é agora, você fala, Senhor, ainda tem que me batizar, Senhor, eu tenho que ainda tomar minha santa ceia, Senhor. Buscai primeiramente o reino do céu. Faça logo. Se batiza logo. Posiciona logo. Ah, mas eu não estou preparado sim. As demais coisas, Deus vai colocar em ordem. Porque, desculpe, meu irmão. Está meus filhos aí, ó. Nessa hora, papai, mamãe não pode fazer nada por filho. Pai, me socorre, mãe. Não posso, meu filho. Nessa hora, tanto que é secreto. Vai estar 2 numa cama, um some. Ninguém viu na hora que ele desapareceu. Vai estar 2 trabalhando, vamos estar 2 dirigindo o carro. Um no volante, outro no banco do Uber lá. Foi embora. Ou o Uber dá uma olhada e fala, cadê? Não estava carregando uma pessoa aqui? Cadê a pessoa? Já era. O rapto sucedeu. Foi trasladado. Trasladação, meu irmão, é um poder chegar em você e te desmaterializar você, transformar você. Você vira fumaça, você desaparece. Então foi dado o nome de morte. Chega a ser a besta quando desfizer seu pacto com os judeus na tribulação, depois do rapto. Veja, irmão, não vou entrar em detalhes, mas o judeu, Israel, tá, já fez um pacto com Roma.
Tá? Já fez um pacto com Roma. O primeiro já foi feito. O perigo é o segundo. Está na Bíblia? Está em 28 de Isaías. Israel fez um pacto com a morte, o primeiro. E o outro com o inferno. Qual foi o primeiro pacto que Israel fez com a morte? Quando a igreja romana pediu para construir em cada esquina da Jerusalém de Israel uma capela da igreja católica. Quase todos os lugares sagrados de Israel, a Roma está lá. Irmão, pensa, muito esperto, está lá. A Santa Sé, o ministério deles chamado Santa Sé, eles abrem capela em tudo quanto é lugar de Israel. Por quê? Porque fizeram um pacto com Israel. Mas agora vai ter o outro pacto, que é um pacto financeiro, porque as bolsas de valores têm que quebrar, o dólar tem que quebrar, o euro tem que quebrar. A gente não sabe de que forma, irmão, mas Deus sabe. Qual é a moeda mais forte? O euro, o dólar, né? Vai quebrar. Os Estados Unidos vai quebrar. Aí tem que pedir para fazer dinheiro, amém? Para fazer dinheiro, para imprimir o papel moeda, precisa de uma coisa chamada ouro. O Brasil só pode imprimir o dinheiro quando chega os quilos de ouro lá no Banco Central. Tá? É um negócio, irmão, organizado entre eles. Porque senão o Brasil falar assim, vamos fazer aí uma caçamba de dinheiro para cada um de vocês aqui. Não é assim, irmão. Imprimir é fácil. Mas se você tem 1 quilo de ouro, vamos dizer assim, você pega 1 quilo de ouro, vai lá no Banco do Brasil e fala, está aqui 1 quilo de ouro. Quanto está a grama? R$150. Então eu quero, está aqui 1 quilo de ouro. Eu quero 1,5 milhão aqui. Pronto. Aí te dá em papel moeda, mas você teve que levar o ouro. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai precisar de dinheiro. E quem tem o ouro? Roma tem o ouro. Roma tem toneladas e toneladas de ouro. A Bíblia diz que o ouro do mundo foi encontrado nela. Até o ouro de Hitler, que matou os judeus no 5º selo. Lembra que os judeus morreram debaixo da tirania de Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin? O judeu, naquele tempo, não sei se vocês lembram, naquela época, irmão, 30, 40, 50, todo mundo tinha febre de quando ir no dentista colocar chapa de ouro, dente de ouro. Até meu pai teve dente de ouro. Tinha isso, né? Então o que eles faziam? Eles tinham tambores e mais tambores de 200 litros, só de dente de ouro do judeu. Gargantilha, relógio, brinco das mulheres, tranqueira, tudo, irmão. Um monte de tambores cheios de ouro que arrancou do judeu. 6 milhões de pessoas que eles mataram. Esse ouro foi derretido, foi feito em barras assim, com a suástica carimbada no ouro. A suástica é o símbolo do nazismo, o SS do nazismo. Aonde está o ouro? Roma. O ouro foi levado, o ouro do judeu foi levado para Roma. Está lá guardado no museu, no cofre de Roma. Está entendendo? Por quê? Porque no sermão, talvez o Hitler deve ter falado assim, o Papa, na época o Papa era assim, né? Orava até para eles ir para a guerra, porque o Papa ora, né, irmão? Quando tem guerra, ele ora para ir para a guerra. Talvez o Hitler falou, Papa, é o seguinte, o ouro do judeu aqui que eu estou pegando, eu vou mandar a maioria para lá, para o Vaticano, senhor Papa, para o senhor conseguir uma cadeira muito boa, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu. Porque não era assim que era no tempo do passado, irmão? Você comprava uma indulgência assinada pelo Papa, você tinha direito a estupro, tinha direito a adultério, tinha direito a assassinato, você já comprava um documento com direito de pecar antecipadamente e depois de fazer tudo isso, desculpe a expressão, até estuprar a Maria, é a indulgência do Papa. Ainda tinha direito de se assentar numa cadeira de ouro ao lado de Jesus Cristo no céu.
E os fazendeiros milionários da época, na era de Tiatira, compravam as indulgências por alta soma de dinheiro, contando que ia sentar ao lado de Jesus Cristo. Só se for ao lado do Satanás, que o reino do céu não compra com dinheiro e com prata. Então eu penso que o Hitler tinha essa ideia. Falei, eu vou mandar uma oferta boa de ouro para o Vaticano. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Então, irmãos, os Estados Unidos vai pedir que Roma libera o dinheiro para eles. E aí é o pacto, amém? É o pacto. Porque para poder fabricar o dinheiro, precisa do bônus de Israel, que é outra coisa. Precisa do bônus. Israel tem um negócio, tá? Um intercâmbio milionário. As maiores bolsas de valores do mundo é de judeu. Então o que Roma tem que fazer para poder ajudar os Estados Unidos? Fazer um intercâmbio, um pacto com os multimilionários judaicos. E aí Roma não vai pagar eles, Roma vai quebrar o pacto e a briga vai estar feia. E nesse tempo, nós já não estamos mais aqui. Isso é coisa que vai acontecer na grande tribulação. Nós não estaremos mais aqui, irmão. Estamos falando coisas que vai ficar gravado aí, para ele saber que nós já sabia antecipadamente do que ia acontecer. Então, nessa noite, irmão, fortaleça a sua fé, tá? Você está abaixo de 5. Você tem que estar pelo menos 7, 8, ou chegar a ser a 10. Nós estamos abaixo de 5. Tá? Nós estamos muito abaixo da média. Vamos ver se nós melhoramos. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Cada irmão, cada irmã, cada um de vocês vai orar, irmão, pedindo a misericórdia de Deus para vocês. Tá? Vamos finalizar. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é cumpridora no tempo certo, Pai. Com certeza, o Senhor não deixará uma palavra cair por terra. A tua palavra terá o pleno cumprimento, Pai. Venha nos abençoar nesta noite, venha fortalecer cada irmão, cada irmã, Senhor eterno, fazendo com que meu irmão, minha irmã, tire um tempinho mais, Senhor, para dedicar a tua palavra, para dedicar suas vidas a ti, ó Pai. Porque o povo está muito imbuído nas coisas da terra, muito imbuído nas coisas perecíveis, Pai. Como disse Paulo em 3 de Colossenses, buscai as coisas do alto, porque vós já estáis mortos para as coisas da terra. Senhor, não deixa o mundo nos engolir, não deixa o mundo nos prender, não deixa o mundo nos enlaçar, Senhor, que possamos superar, possamos vencer cada problema da nossa caminhada. Abençoa meu irmão e minha irmã que veio hoje no culto, dê uma injeção de coragem, dê uma injeção de fé, dê uma injeção de ânimo para aqueles que estão desanimados, dê uma injeção de força para aqueles que não têm força para orar, aqueles que não têm força para clamar. Senhor, fortalece o teu filho, fortalece a tua filha nesta noite, Pai. E se porventura algum dos nossos irmãos, alguma das nossas irmãs está embriagado com um sono, com alguma coisa dessa terra, Senhor, tire, desperta eles, como o Senhor disse, desperta tu que dorme, acorda, levanta-te, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. Ajude a tua noiva, ajude o teu povo, Pai, e traz para nós a tua unção, o teu poder, restaure completamente, Pai, o teu poder na vida do teu filho, da tua filha. Pedimos e agradecemos, leva o teu povo na tua paz, protegido pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Sublime Graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou,
Glória a Deus. Ainda, irmão, irmã, com as cabeças inclinadas, os olhos fechados. Gostaria de saber nesta noite, alguém que não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, e você quer tomar o batismo para posicionar a sua vida na presença de Deus. Se há alguém nesta noite, levante a sua mão, dizendo: eu aceito Cristo como meu Salvador. Se há alguém nesta noite, não podemos terminar o culto sem fazer o apelo. Somente levante a sua mão. No próximo batismo você passará pelas águas batismais. Alguém? Glória a Deus. Tem a nossa irmã Sara. Tem mais alguém? É uma hora oportuna de você decidir. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Cristo. Se há mais alguém, aproveita, essa é a hora que a incredulidade não quer que você aceite Jesus Cristo. A carne quer falar mais alto, mas quando você levanta a mão, você se liberta, porque você está se entregando, você está se rendendo. Há mais alguém nesta noite que aceita Cristo como seu Salvador? Tomar o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, amados. Alguém enfermo, doente, os irmãos e irmãs, pessoas que estão com alguma enfermidade, levante a sua mão, vamos orar para os enfermos. Vamos orar também para a irmã Sara, que decidiu nessa noite. Irmãos, você que levantou a mão, nós vamos orar pedindo a cura e a libertação para você. E eu vou dizer uma coisa para você: esquece a enfermidade, tá? Depois dessa oração, você esquece. O profeta fala: Deus é obrigado com a sua palavra. Você tem que crer. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue derramado no Calvário, há 2000 anos atrás, no cumprimento de Isaías 53, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, todos os pecados. Aqui está, irmãos e irmãs, Pai, que está levantando a mão, mostrando que está em fraqueza, mostrando que está em, Pai Santo, mostrando que tem alguma enfermidade no seu corpo, alguma doença está lhe acometendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Calvário, eu coloco o teu sangue sobre cada irmão e cada irmã, repreendendo a enfermidade e declarando a cura e a libertação. Essas pessoas, Pai, sejam completamente libertas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que elas não venham mais sentir nenhuma dor, nenhum incômodo mais, e que o Senhor ajude essas pessoas a ter a fé e crer na cura divina, porque o Senhor prometeu e o Senhor é cumpridor da tua palavra. Também pedimos pela irmã Sara, que decidiu o batismo hoje, Pai. Vindica, sela essa decisão do coração da irmã Sara, Pai Santo, que se tiver oportunidade no próximo batismo, ela possa passar pelas águas batismais. E assim entregamos todos em tuas mãos. Leva nós em paz, guardados pelo sangue do Calvário, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém, amém. Muito bem, amados, somente crer, tudo é possível. O profeta fala: você é o que você pensa. Se você pensa que você é sadio, que você não tem nada, é isso que acontece. Mas se você pensa outras coisas, tá? É o que você pensa. Então pensa que você é um homem, uma mulher sadia. Você não tem nada. Amém? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita permaneça em vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, irmão. Despeça do seu irmão, da sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.